senhor presidente, senhores ministros, senhores advogados. Esse é um caso peculiar porque a ação foi ajuizada por um Procurador-Geral da República. A seguir, o Procurador-Geral da República se opinou contrariamente à procedência da ação direta. O tempo passou, nós já houve um voto no sentido da inconstitucionalidade antes do processo voltar aqui para o plenário. E parece oportuno que a Procuradoria possa ter a sua última palavra nesse momento. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, é uma instituição secular, tem mais de 130 anos e remonta à própria criação dos tribunais de contas, do Tribunal de Contas da União, em 7 de novembro de 1890. E desde 1892, quando houve a regulamentação da estrutura do Tribunal de Contas da União, se fazia referência a um representante do Ministério Público dentro da estrutura de pessoal da Corte especializada. Em 1918, novamente se fazia referência ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas como um dos 4 corpos distintos que integravam a estrutura do tribunal. Na vigência da Constituição de 1946, novamente a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União situava como parte integrante da organização do TCU o Ministério Público, que atuava ali. A Constituição de 1967 faz menção também ao Ministério Público especial e mantém o Ministério Público especial integrado à organização da Corte. A Constituição de 88 faz referência, novamente, não há dúvida nenhuma quanto à existência autônoma desse Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, e há referência a ele no artigo 73, no artigo 130 da Constituição. Em 1992, a lei atual orgânica do Tribunal de Contas prevê expressamente que o funcionamento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, dentro da estrutura do Ministério Público junto ao Tribunal, na estrutura da Corte de Contas. Um dado que é importante é mencionar a relevância desse Ministério Público especial. Ele realiza a vocação do Ministério Público, em geral, atuando perante um órgão que está integrado no capítulo do Poder Legislativo, não é do Poder Judiciário, o Tribunal de Contas, e que possui essa corte poderes, atua de uma forma, decide de uma forma judicialiforme e desempenha poderes de imenso impacto na vida das instituições da República e sobre as pessoas que se relacionam com os poderes públicos. É um tribunal cujas decisões têm, inclusive, força de título executivo extrajudicial. Há uma outra peculiaridade muito interessante, é que os tribunais de contas são integrados por membros que não precisam necessariamente ter notório saber jurídico. Exige que haja notório saber jurídico ou notório saber de contábil, econômico, financeiro ou de administração pública, o que acentua a importância desse Ministério Público Especial junto à Corte, porque esse Ministério Público Especial é formado por pessoas que passaram em concurso público e, portanto, mostraram que têm o conhecimento suficiente do direito. O outro ponto que também é interessante reparar é que do Ministério Público junto aos tribunais de contas, nós encontramos nesse Ministério Público um celeiro
uma matriz de grandes juristas. Basta a gente mencionar que aqui mesmo no Supremo Tribunal Federal nós tivemos o ministro Aires Brito, que veio do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, e o ministro Otávio Galotti, que durante vários anos foi o procurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas antes de ser ministro daquela corte. Há um ponto que é muito importante. A Constituição, no artigo 130, ela menciona, reconhece que os membros do Ministério Público, reconhece a existência do Ministério Público e atribui a esses membros do Ministério Público uma série de prerrogativas que garantem a sua independência, a sua autonomia. Mas não fala, a sua autonomia funcional, mas não fala em autonomia administrativa e nem em autonomia orçamentária. Isso por quê? Porque acolheu a tradição, que nós fizemos referência há pouco, de ver o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas integrado à estrutura, à organização da própria Corte, do próprio Tribunal de Contas. A gente sabe que a Constituição, o Constituinte, muitas vezes, ele recolhe o passado, ele absorve a tradição. E aqui parece ser bem evidente que aconteceu isso, porque se reconheceu a existência do Ministério Público, houve a referência aos integrantes desse Ministério Público como a deter todas as prerrogativas, todas as vedações, todas as garantias de membro do Ministério Público para que possa ter uma autonomia funcional, mas explicitamente não se repetiu aquilo que havia sido referido com relação ao resto do Ministério Público. Dito de outro modo, enquanto que, com relação ao Ministério Público Tucur, há uma referência a essa autonomia administrativa e orçamentária, com relação ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, essa referência não existe. E a razão parece ser essa. O Constituinte acolheu a história pré-constitucional, acolheu um modelo que existia anteriormente. E por que será que ele terá feito isso? Por um motivo parece bastante elementar. O número de procuradores que atua junto ao Tribunal de Contas da União é bastante reduzido. O número de integrantes do Ministério Público junto ao Tribunal e a estrutura de que ele precisa para funcionar não é de tamanha envergadura que justificasse, em vista dos parâmetros da economicidade, que justificasse conferir a esse órgão todo o aparato de um ente com autonomia orçamentária e administrativa. Isso torna os membros do Ministério Público mais suscetíveis à pressão. Isso descaracteriza a independência dos membros do Ministério Público? Não. Por quê? Porque a independência funcional dele está assegurada na Constituição. E decorre do sistema constitucional uma obrigação do Tribunal de Contas de conferir a esses integrantes do Ministério Público, a estrutura do Ministério Público, os elementos de ordem burocrática necessários para a atuação correta do Ministério Público. Então, dessa forma, a gente pode, talvez, concluir que houve uma intenção clara do Constituinte de criar, ou pelo menos de manter a existência secular desse ramo do Ministério Público, o Ministério Público Especial, junto ao Tribunal de Contas da União, mas ainda conferindo aos membros desse tribunal as garantias, as prerrogativas e atribuindo as vedações típicas do Ministério Público Tucur, e com essa peculiaridade, confiando aos tribunais de contas o trabalho, o encargo de
fornecer os meios materiais para que os membros possam desempenhar as suas funções, tendo em vista justamente a exiguidade do aparato administrativo necessário para que esses membros do Ministério Público possam atuar condignamente. Se o Constituinte, no desenho da organização do Tribunal de Contas da União, previu a inclusão do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, esse desenho organizacional está imposto para os Estados-membros, tendo em vista lá o que dispõe o artigo 75 da Constituição, dizendo que o modelo de organização dos Tribunais de Contas da União deve ser seguidos pelos Tribunais de Contas das unidades federadas. À vista dessas razões é que eu peço e reitero o pedido da inicial pela inconstitucionalidade da lei objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Muito obrigado.